aqui, né, no canal, o que eu apresentei até aqui, a gente faz uma frase aqui na lateral da mão, né, que é conhecida como ponto karatê. Em menos da metade das vezes a gente precisa fazer. Eu costumo, dependendo de quem eu tô atendendo, eu já faço logo com a frase na mão. A depender, eu não faço. É o tipo de coisa que você vai aprendendo, tá? Lembrando que se você pegar o curso aqui com a gente, você já se aprofunda, já entende todos esses macetes e vai ganhando bastante qualidade, vai ganhando muito tempo. Mas aqui no canal a gente vai aprendendo junto. Acho que nas últimas lives deu certo, né? Pra gente fazer o IFT. Pouco a pouco você vai colocando em prática, você vai entendendo. Hoje eu não vou fazer essa frase aqui. A gente vai direto para os pontos, tá? Nós vamos fazer 2 rodadas. Cada uma dessas frases a gente vai fazer em um dos pontos e a gente vai parar na clavícula. Dá uma pensada, uma refletida, o que é que está acontecendo na tua vida, o que é que aconteceu, porque tem coisas que aconteceram lá atrás. Aparentemente, elas não pegam aqui pra gente, mas quando você dá uma pausa e lembra do que aconteceu, vem um pouco do incômodo, ou às vezes vem muito do incômodo, tá? Então, se o que aconteceu, se esse tombo que aconteceu, ele tá recente, ou ele tá um pouco mais distante, não faz muita diferença. Foca no que aconteceu e antes da gente começar, eu vou pedir para você tentar quantificar o incômodo. Se é raiva, se é tristeza, se é. Às vezes é tanta coisa, né? E você coloca tudo numa cesta só e pensa assim, ó, de 0 a 10. 0 não tem incômodo nenhum, já foi resolvido, já consigo até achar graça, consigo até fazer piada com a coisa. 10 é muito mesmo, é muito. É como se a coisa tivesse acontecido agora. Por que você vai quantificar? Porque a gente consegue modificar. Às vezes vem um alívio grande, às vezes dá uma pioradinha, dá uma intensificada. E estes são sinais de que a gente está movimentando, de que a gente está conseguindo bons resultados. Quando não muda, tem várias possibilidades, mas uma das possibilidades é que você precise fazer a frase, tá? No ponto karatê. Vamos lá, tá aqui na tela, você vai repetir comigo. Aqui eu vou usar o termo derrota, né? Antes ainda, eu vou pedir para você observar o sentimento que está presente para você, a emoção, onde é que você percebe no teu corpo. Esse é um parâmetro importante também. Nó na garganta, aperto na boca do estômago, aperto no peito, e quantifica. As batidinhas são batidinhas como quem queira acordar alguém, né? Não, nada muito forte, nada muito fraco. Vai repetindo comigo e modifica a palavra que você achar que tenha que mudar, tá bom? Então, quando eu falar me sentindo derrotada, você pode dizer traída, rejeitada. Então, vamos lá. Mesmo que eu tenha me sentido derrotada, eu escolho me acolher com carinho. Aí você vai fazer, né? Se é mulher, vai falar no feminino, se é homem, vai falar no masculino. Acompanhe aí, fazendo ter sentido para você. O próximo ponto é na sobrancelha. Você pode escolher a sobrancelha direita, a sobrancelha esquerda, pode ir entre uma e outra. Repete. Eu reconheço a dor que senti e me permito soltar este peso agora. O próximo ponto, no lado do olho. Eu me liberto da vergonha e do medo que me paralisam. Embaixo do olho, o meu valor não se define por um tropeço. Vá observando como é que a tua mente reage. A tua mente pode se sentir muito identificada com o que está escrito na frase. A tua mente pode olhar e não concordar, né? Essa frase. Meu valor não se define por um tropeço. Pode ser que a sua mente esteja dizendo, claro, eu sou nada, eu não valho nada, não importa. Observa o que a tua mente está dizendo, porque ela está dando pistas do que a gente tem que trabalhar depois. O próximo ponto é embaixo do nariz. Eu respiro fundo e deixo a sensação de fracasso. Embaixo da boca, eu aceito a minha história com todas as suas quedas e aprendizados. E na clavícula. Você pode fazer só com uma mão, pode fazer com as duas, pode fazer em toda a extensão. Eu me dou permissão
para recomeçar mais leve e mais sábia. A depender da dor que você esteja sentindo, você vai refazer essa rodada, tá? Isso é realmente importante, tá? Se você estivesse aqui numa sessão comigo, a gente ia estar fazendo isso aqui. Com a diferença que eu ia estar olhando para tua linguagem corporal, para tua expressão. Às vezes vem choro, às vezes a pessoa já balança assim, eu entendo que precisa modificar alguma coisa e a gente vai entrando. Aqui eu não tenho como te acompanhar e entrar no seu, mas você tem. Então, observa os teus pensamentos, observa a reação emocional, observa a reação no corpo. Aqui você já vai respirar um pouco mais profundo. E a gente vai seguir. Se você estiver assistindo depois do ao vivo, você já pode voltar. Apesar de que no ao vivo também, né? Você já pode voltar e assistir de novo. Aproveita. Quando a gente consegue fazer uma prática de autocuidado, a gente aproveita o momento, porque esse momento escapa e daqui a pouco a gente perde a oportunidade de se cuidar. Então, aqui a gente vai para uma outra rodada, tá bom? No alto da cabeça, aqui a ideia é a gente dar uma fortalecida na coragem e na confiança. Se você ainda estiver muito no medo, muito na dor, essa rodada não vai fazer sentido, não vai colar. Mas mesmo assim vale a pena. Você vai observando os seus pensamentos. Mesmo que eu ainda tenha medo, eu escolho acreditar na minha força interior. Na sobrancelha, eu posso construir um novo caminho, um passo de cada vez. No lado do olho, eu honro a minha coragem de tentar novamente. Embaixo do olho, cada passo, por menor que seja, já é uma vitória. Embaixo do nariz, eu escolho agir com confiança, mesmo sem ter todas as certezas. Embaixo da boca, e vai observando pensamentos. A minha força está crescendo a cada respiração. E na clavícula, eu sou capaz de criar uma nova história a partir de hoje. Aqui eu vou pedir para você dar uma respirada. E observa no teu corpo como é que você... Pode ser que você perceba alguma mudança. Pode ser que você sinta, se você tinha um nó na garganta, se você tinha um aperto no peito, pode ser que você sinta que isso piorou. Pode ser que você sinta que diminuiu. Mas lembra, independente da mudança, é porque a coisa está funcionando. Se não tiver mudança em nada, vale a pena dar continuidade em mais algumas rodadas. Isso que a gente fez é bem pouquinho, porque é muito abrangente. E um dos segredos da técnica é que quanto mais você conseguir especificar, melhor são os resultados. Lembra que eu falei para você ficar atento nos pensamentos? Suponha que à medida em que você foi fazendo essas frases lindas, maravilhosas, que eu coloquei aqui, o teu pensamento é: não vai adiantar, nada vai mudar, não importa o que eu faça, não vai mudar. É isso que você vai ter que trabalhar. Então você tem uma crença muito forte, uma determinação interna, consciente, inconsciente, automática ou não, de que não vai ter mudança. Aí eu te pergunto, você gostaria de mudar? Se você disser não, então tá bom, a gente não vai fazer nada. Porque quando a gente não quer, o que você pode fazer? Vai lá pra academia, mas eu não quero ir pra academia, não vejo motivo, não vejo necessidade. Ué, então você não vai, fica tranquilo, né? Para de lutar contra isso. Agora, muitas vezes a gente quer melhorar, é que uma parte nossa não quer melhorar. Se uma parte sua quer, então você tem um conflito interno. Então você vai trabalhar isso. E aí você vai fazer a ativação desses pontos, trabalhando isso que você percebeu com mais clareza, com mais foco. Eu não quero melhorar, eu não acredito que eu possa melhorar. Eu até gostaria, mas eu não quero fazer nada para melhorar. E aqui você vai deixar simplesmente sair pela boca aquilo que os pensamentos ficam tagarelando, você vai dando vazão. Quando você permite dar vazão daquilo que você está pensando, isso é uma aceitação. E aí, quando a gente aceita por si só diante desse pequeno ato, a coisa já começa a mudar, é incrível. É por isso que a censura é uma coisa tão complicada para as sociedades, tá?
a censura, quanto mais forte a censura na sociedade, isso chega nas nossas vidas individuais, de modo que a gente entenda que a gente não deveria sequer pensar, porque é errado. Aí complica demais, porque o pensamento pensa. A gente, querendo ou não, o pensamento pensa. Agora, quando a gente não pode falar, aí complica também, porque a gente não escuta o nosso pensamento. A gente não medita, a gente não é meditador. Se todo mundo meditasse, tudo bem, ninguém falar, porque a gente sabe o que está acontecendo. Mas é justamente quando alguém fala uma abobrinha, dá uma mancada, aí os outros conseguem ver. E os outros podem ajudar esse indivíduo a se melhorar. É claro que dependendo da situação, esses indivíduos eles não vão ajudar assim de boa índole, né? Vai ter briga, vai ter conflito. Os conflitos eles estão aí para fazer a gente avançar. Os conflitos estão aí para fazer a gente amadurecer. Conflito não é coisa do diabo, não é coisa do encrenqueiro. Os conflitos existem porque eles fazem parte do nosso mecanismo de crescimento, né? Nossa, eu tô com sede. Eu poderia tomar uma Coca-Cola ou eu poderia tomar uma água. E agora? Ai, que conflito! Agora você vai ter que tomar uma decisão. E qualquer que seja a sua decisão, vai trazer desconforto, vai trazer consequências. Mas você precisa chegar numa conclusão para você avançar, né? Mesmo que você avance pelo caminho mais erradinho e traga consequências mais complicadas, aí você dá uma adoecida, aí você aprende através da sua experiência e avança. O EFT, ele ajuda a olhar para dentro, a enxergar o que está guardado, a conseguir resolver todos esses conflitos. É uma das técnicas mais incríveis que eu já conheci. Então, essa é a ideia, coloque em prática. Aparecer um sofrimento, aparecer um desconforto, coloque em prática. Se quiser aprofundar, tem um curso aqui, tem muita coisa pelo Google, gratuitamente, aqui no canal, gratuitamente. Agora, vamos dar uma olhada nas perguntas. Tendo dúvidas depois, né? Depois que essa sessão parar de acontecer ao vivo, pode deixar perguntas. E a gente está sempre dando o suporte necessário, tá? Será que eu vou saber onde que pararam as perguntas? Aqui na Bigígio, né? Tem a hora, né? Acho que é aqui na Bigígio. Fabi, então o que serve para quê? A meditação é para aceitar. Ótimo, Daniel, você colocou aqui. A meditação é para aceitar, o EFT é para curar? Então, não tem muita clareza, assim, muita clareza. Não tem a resposta verdadeira, tá? Tem gente que só medita, imagina, não é todo mundo que conhece o EFT, né? Tem gente que só medita. É que quando a gente medita com profundidade, todos os dias, com compromisso, muitas vezes na própria meditação, a gente vai resolvendo problemas, né? Então, a meditação que eu participo, e que já faz tempo que eu não vou, hein? Já faz 3 anos, a minha filha tem 3 anos, a última meditação que eu fiz foi com ela, né? Foi com ela na barriga. Eu tava grávida. E aí eu meditei, né? A meditação lá do Vipassana de 10 dias. Você fica 12 dias no total, mas 10 dias são em silêncio profundo e tal. A ideia é que quando você volte para casa, você continue meditando ali 2 horinhas, 1 horinha de dia, 1 horinha de noite. Oi? Tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal, eu posso deixar aqui, Daniel, depois você me lembra para deixar aqui. Tem vídeo no canal falando, né, dessa experiência. O que acontece? Quando a gente aprofunda na meditação, a gente revive as coisas que aconteceram. Assim, a gente revive, a gente inventa, que esse é o mecanismo da mente, né? Ela fica olhando as coisas que já aconteceram, que aconteceram agorinha mesmo, lá na infância. Fica olhando as coisas que vão acontecer aqui daqui a pouco, ou lá daqui a 100 anos, 200 anos. A gente fica nessa loucura, né, de viagem no tempo. Quando a gente passa por uma situação, seja de gostosura ou seja de dor, mas a gente consegue estar atento, presente, vivo de verdade, não em modo zumbi. Modo zumbi é o modo que a gente costuma estar, no puro automático, né? Você tá ali dirigindo, você não tá prestando atenção no que você tá fazendo, né? Você tá conversando com a pessoa, você tá mascando seu chiclete, você tá ouvindo uma palestra, mas você tá dirigindo, tá no automático. Só que a maior parte das coisas da nossa vida vai no automático. Então acontecem muitas coisas no dia, no mês, no ano, na vida, e a gente estava no modo automático. E essas coisas entraram. E essas coisas, sem a gente perceber, elas vão determinando como a gente vai agir, vai reagir. Então a gente faz muita coisa equivocada, a gente faz muita merda na vida, sem perceber. Quando a gente vai para a meditação, essas coisas vêm à tona, porque vem tudo que está lá na cabeça vem à tona na meditação. E aí a gente está olhando.
porque na meditação a gente está presente. Então é como se a gente reprocessasse aquilo. E muitas vezes só de olhar, porque aquela coisa está ali esperando a sua atenção. Muitas vezes só de olhar, a coisa vai embora e se resolve. Agora, nesse sentido do que a Bigi perguntou aqui, a meditação, ela te ajuda a ver com um pouco mais de... Não sei se é de facilidade, é que você simplesmente senta e medita, né? É um processo mais passivo, é um processo fácil. Você só precisa sentar, fechar o olho e fazer a sua meditação. Por isso que tem a playlist aqui no canal, para ensinar a fazer isso. Porque se a gente só fecha os olhos, os pensamentos vêm e dão a linha. E aí a gente fica ali brincando no playground dos pensamentos. Meditação não é isso. Essa meditação de atenção plena, tá? Só que muitas vezes vem uma dor muito forte, vem uma ansiedade muito forte, vem uma tristeza muito forte. E se você não der acolhimento, corre o risco de você não querer mais parar para meditar. Porque é olhar para dentro, e olhar para dentro dói. E aí você manda ver no EFT. Mas tem gente que não medita nunca. E é quando vai para o EFT... O EFT é um portal onde você olha para dentro, né? E aí você vai acessando alguns insights. Agora, veja, para cada um acontece diferente, né? Tem pessoas que eu atendo e a cada sessão, ela sai da sessão com um caderno inteiro cheio de anotações, de insights. Tem gente que sai sem ter tido esse acesso ao insight. Insight que eu falo, né? São umas sacadas, né? Nossa, entendi, vi isso. Ai, que incrível. Tem gente que sai da sessão sem nada disso, sem nenhuma dessas sacadas, mas muito aliviado, né? Então, depende de cada pessoa, tá? Tamires, eu sempre pensei na gratidão como obrigação. Eu em relação à vida e as outras pessoas. Eu com relação à vida e as outras pessoas. Então, a nossa sociedade tem isso mesmo. A gente tem que ser grato, só que não faz sentido, porque a gratidão é uma emoção, é uma conexão, né? E aí a nossa sociedade, ela inverte muito, né? Se alguém te deu algo, agora você está obrigada a retribuir este algo. E aí aqui a gente dá margem para manipulação, né? Eu te dou um presente porque eu quero a sua atenção, porque eu quero namorar você, porque eu quero que você me acompanhe. E como você falou, obrigada, você está obrigada a retribuir, né? Isso é muito complicado, né? São laços aí de escravidão emocional, né? A gratidão é uma coisa que a gente sente. Por isso que não adianta forçar a barra para a gratidão. Tem exercícios que eu acho que são lindos, né? Exercícios de gratidão. Só que o bacana é que, gratidão, oração do perdão, independente de você ter religião, né? Oração do perdão, oração da gratidão. Aí você vai e faz. Aí você sente que não ressoou. Não ressoou porque tá machucado. Ressoou, não ressoou, porque tem espinho lá dentro. Aí já serviu, né? Essa oração da gratidão já serviu para você ver que tá cheio de espinho. Então, para um pouco com essa oração da gratidão e vamos trabalhar para tirar os espinhos. Meditação. Tem gente que consegue fazer da própria oração uma meditação, que é estar ali realmente presente. Aí é potente. Mas quem repete meditação como quem... oração, como quem simplesmente dirige, vai lá no automático, faz a coisa, aí só se tiver muita fé mesmo, né? Às vezes a pessoa tem, né? Não sei. Você colocou aqui. Outra pergunta: nesse processo de autoconhecimento, os pequenos sonhos precisam ser coisas que o dinheiro não compra? Não, Tamiris, não precisa se preocupar com isso, não. O fato da gente ter acesso ao dinheiro e usar o dinheiro para comprar os trem, as coisas, esse não é o problema em si, né? A questão é que, como a gente está numa sociedade que é consumista, o capitalismo, ele precisa dessa coisa do consumismo desenfreado, né? É um feitiço, né? A gente compra coisas que a gente não precisa. Coisas que não têm utilidade, coisas que inventaram uma demanda para a gente. E precisa ser assim para o sistema girar, né? A gente precisa consumir. E a nossa vida é tão simples, a gente precisa de tão pouca coisa. O capitalismo perderia o sentido. Porque se você não consumir, você não precisa de tanto dinheiro. Se você não precisar de tanto dinheiro, você não precisa se sujeitar nesses trabalhos horrorosos. E se você não se sujeitar, como é que o capitalista enriquece, né? E não é que o capitalista enriqueça simplesmente vendendo, né? O capitalista, o grande capitalista, estou falando, tá? Não estou falando o dono da padaria, o dono da lojinha, não.
Estou falando dos detentores do sistema mesmo, os bilionários, que vai ter aí 100 gerações, 200 gerações, que nunca vai precisar trabalhar na vida, pode gastar horrores e tá tudo bem. Aí é que tá o problema, que os seus sonhos, se eles não forem revisitados e repensados, pode ser que você tenha um sonho comprado, e geralmente os nossos sonhos, eles são comprados. A gente olha na prateleira dos sonhos e fala, eu quero esse. E aí a gente vai, porque a gente não parou para refletir. Por que a gente não parou para refletir? Porque a gente não conhece as nossas verdadeiras necessidades. E isso você pode fazer o contato através de uma meditação. Mas o modo mais corriqueiro é indo atrás da dor. A gente pega a dor, o sofrimento da vida e aprofunda. E aí ela mostra que você está ignorando uma grande necessidade. E aí a gente vai se conhecendo, vai refazendo os caminhos da vida. O caminho do autoconhecimento é um caminho maravilhoso, né? E é o único caminho de cura real, né? Você mudou aqui, Dan? Acabou? Então tá, Thiago, quero um salão de jogos e o tempo para usar. É isso, falta tempo para a gente viver a vida, né? Brilhar é bom. O foco de hoje é a queda, algo que deu errado. Tenta focar nisso. Para mim, não ressoa, faz sentido eu falar obrigado para alguém. Isso, essa coisa do obrigado que eu falei, calma lá, não é para parar de falar obrigado, tá? A nossa cultura, ela colocou isso, né? Alguém te dá uma coisa, alguém fala bom dia, alguém faz uma gentileza, a gente fala obrigado. E tá tudo bem, imagina, as pessoas entendem isso. Mas é interessante, quando a gente vai estudar, né, o significado das palavras, a gente consegue entender um pouco da filosofia dessa sociedade, né? A sociedade da obrigação, né? Eu tenho que pagar. É isso, Tereza dizendo que vai pegar essas frases para fazer depois. Quem está com essas questões presentes na vida, faça e refaça essas frases. E depois deixa aqui por escrito se precisar de orientação, se precisar aprofundar. Meus queridos, eu agradeço a participação de vocês. Estamos aqui para ajudar, para orientar, né? Terapia não é algo acessível para todo mundo, seja pelo financeiro, seja pelo tempo. Então aqui a gente está contribuindo, né, com o nosso conhecimento. Eu falo nós, porque está ali Daniel me ajudando, né? Nos vídeos ele faz os roteiros. E para a gente é meio que uma missão mesmo, né? Desde a pandemia, metade da nossa agenda ela foi usada para o social, né? Seja atendimentos gratuitos ou atendimentos de valor de custo. E chegou um momento em que a gente tinha aí uma lista de espera tão grande que a gente conseguiu, enfim, tomar coragem de vir aqui para o YouTube, né? E compartilhar. Então, precisando de orientação, contem conosco. Gratidão pela presença de vocês. Um beijo para vocês. Sigamos.